livro também daqui a pouco a esse respeito e que está aqui hoje para falar com a gente sobre coquetéis que usam ingredientes nativos do Brasil. É a Nelly Pereira. Prazer. Nelly, bem-vinda. Vamos abrasileirar tudo, o copo inclusive, minha gente, essa é a ideia. É verdade, até o copo Até o vai ser copo. uma cuiazinha. A gente pode usar a cuia, né, Bel? Pronto. Ah, mas o bom e velho americano que não é americano, Exatamente. que é design brasileiro. Você, Nelly, então conta um pouquinho desse seu projeto, seu canal. Na verdade, eu venho estudando sobre o Brasil desde sempre. Eu sou jornalista de formação, então trabalhei muitos anos em redação. Trabalhei fora do Brasil, no Brasil, como jornalista, e sempre estudei sobre cultura brasileira. Então, fiz 2 mestrados, um em identidade cultural, um em semiótica, para estudar a identidade brasileira. E aí, enfim, sempre teve no norte do meu trabalho, que sempre entrevistei muita gente da cultura brasileira, enfim, na carreira. Mas, lá pelas tantas, meu marido resolveu abrir um bar e eu comecei a pesquisar. Eu sempre estudei sobre bebidas, então eu fiz curso de vinho, de uísque, sempre gostei. E quando a gente abriu o bar, em 2012, eu fui fazer uma pesquisa sobre o que tinha de Brasil, de brasileiro no beber. E descobri que tinha muito pouco, na verdade. Assim. Tinha cachaça, que ainda sofre muito preconceito, e que ninguém quase vai até a página 2 dela. Quem dirá de ingredientes brasileiros que já são usados em bebidas populares no Brasil, né? E aí eu falei, gente, o pessoal estava importando casca amarga para fazer bitters, que são esses temperinhos do drink. Inacreditável. Daí eu falei, gente, pera. Para tudo. Para tudo, que inclusive é uma casca brasileira. Eu falei, para tudo. Aí comecei a pesquisar e o que eu fiz foi trazer todos os ingredientes que já estavam no boteco. Então assim, cachaça curtida em butiá, carqueja, jurubeba, catuaba, enfim. E estudar que sabor esses ingredientes tinham. Então, tentar usar eles com gin, com vodka, com saquê, com uísque, enfim. E também pesquisar outros ingredientes que ainda não tinham chegado na coquetelaria. Porque na gastronomia a gente tem trabalhos como o da Bel e de tantas outras chefes e outros chefes que fazem isso, mas nas bebidas não. Sim. E aí eu comecei a descobrir que muito estava com a medicina popular brasileira. Então, com as raizeiras, com as benzedeiras, com as garrafadas. E comecei a ver que eu ia fazer um estudo profundo da cultura brasileira a partir disso. Inclusive sobre as ervas sagradas, sobre o quanto a gente ritualiza várias dessas plantas. E sobre essa transição, e esse é o nome do livro, da botica para o boteco. Então, acho que eu fiz esse percurso. E foi maravilhoso, porque eu descobri sabores incríveis e saberes incríveis da nossa cultura no processo inteiro dessa pesquisa. O seu bar vai reabrir também? Já está reaberto. Já reabriu. E aí a gente continua a pesquisa. E agora o bar vira um espaço de mostrar justamente as possibilidades ainda mais profundas de se trabalhar com os ingredientes brasileiros nas bebidas. Eu concentrei toda a minha pesquisa no bar, então minha coquetelaria está só lá no Espaço Zebra. E também, claro, em todas as pesquisas, no canal no YouTube, no livro e tudo isso. Pois eu me inspirei justamente nesses saberes e nesses sabores tradicionais para fazer uma pataia infusionada no gin. A coquetelaria é uma arte americana, né? Assim, o coquetel se propagou no mundo, principalmente a partir dos Estados Unidos, da lei seca. Aqui no Brasil, os brasileiros gostam de coquetéis, fora o rabo de galo e a caipirinha. É um hábito do consumidor, bebidas misturadas? Eu amaria que os brasileiros gostassem de rabo de galo. Mas a verdade é que tem um baita preconceito, né? No boteco é tradicional, boteco, né? Graças a Deus, ainda bem. Mas não é tão comum, assim. A caipirinha é muito mais comum quando ela não vira uma caipivódica, né? Uma caipirosca. Uma que acontece muito, né? E aí a gente já vê, a Bel falou da saqueirinha, se a gente fala da caipirosca, a gente pensa, o brasileiro mistura. A gente mete o quê? A gente coloca cream cheese no sushi, entendeu? Então assim, a gente mistura, a gente gosta de misturar. Eu trabalho muito na indústria de bebidas, hoje como consultora também, de desenvolvimento de produto e tudo isso, e eu percebo assim, beleza, amigo, você vai fazer um drink pronto para beber. As pessoas vão misturar. Mesmo esse drink que já está pronto para beber, o brasileiro vai colocar um negocinho de água de coco, vai colocar um suquinho de maracujá congelado.
Então, assim, a gente leite condensado. Um leite condensado. Pode ser, porque não, né? Um energético. Uma meia de seda. Então, assim, o brasileiro mistura. A gente é da mistura. Então, eu acho que talvez a gente não tenha o nome da coquetelaria, né? Ou a gente referencie muito mais a coquetelaria feita fora do Brasil do que a meia de seda, o rabo de galo, o bombeirinho, a batidinha. Mas a gente mistura. Então, eu acho que o brasileiro gosta muito de coquetelaria. Talvez a gente não dê esse nome, mas a gente gosta muito. E, Nelly, é interessante que 100 anos, né, de Semana de Arte Moderna e você lançar esse livro também, né, abrasileirar né, as bebidas, né, que eu acho que a gastronomia também ainda precisa, mas a coquetelaria sobretudo, porque ainda não passou por esse, assim, de devorar o que vem da Europa ou dos Estados Unidos e digerir e trazer outra coisa, né? Eu acho que esse seu trabalho vem fazendo isso, né, nos últimos, sei lá, 10 anos você vem fazendo muito isso, né? Trazendo essa brasilidade para esse setor também, né? Eu acho que sim, eu acho que se a gente fizer todas as críticas e todas as celebrações da Semana de 22 que a gente pode fazer, existia ali uma vontade de se olhar para o que era brasileiro, né? Sim. E 100 anos atrás. Sim. Cheio de defeitos e questões. Exato. Mas essa antropofagia, que é você deglutir o melhor do outro e só o melhor do outro, para transformar em algo que é seu, eu acho que isso a gente não vem fazendo, talvez nem na gastronomia, acho que poucas são as coisas que a gente faz, porque a gente está simplesmente deglutindo do outro, e nem o melhor do outro, às vezes. E tentando produzir produto de lá. E fazendo um pastiche com algo brasileiro, quando a gente tem técnicas aqui, eu digo, gente, produtos. Você olha para a tecnologia indígena, tipo, de fazer fermentação, Sim. de fazer bebida, de fazer licor, de usar fruta. Aquilo é tecnologia pura, é técnica ali pra gente olhar e aprender. Sim. Não, a gente vai olhar para quem tá fazendo as cidras nos melhores pomares franceses, porque não sei o quê. Gente, tem vinho de fruta brasileira sendo feita desde sempre. Olha caju, olha genipapo, quer dizer. Então eu não acho que eu acho que é mais um olhar pra né? cá, cauim, o aluá, que é afro-brasileiro, que é abacaxi com gengibre, né? E que a gente também pode usar em coquetéis, né? Eu acho que é mais, tem um dos autores do modernismo, não vou me recordar o nome dele agora, mas ele falava sobre encontrar o Brasil, que a gente esbarra em Brasil. E a gente ainda tem o privilégio de esbarrar em Brasil aqui, nessa terra. Aprofunda, né? Então eu não tô nem olhando pro de fora, para falar bem a verdade. Nada contra, eu acho que tem que olhar pros clássicos, Negronis, Martins e tal. Acho que vem tudo daí também, mas assim, eu tô olhando para isso como referência, mas eu tô olhando para dentro. É que o de fora já é tão estruturante que, na verdade, a gente precisa, né, quebrar umas estruturas para fazer novas estruturas, né? E isso na gastronomia também, eu sinto. Agora, estudando um pouco mais o modernismo, a semana e tudo isso, eu percebo que a gastronomia ainda precisa não só a coquetelaria. Mas eu fiquei curioso, porque a coquetelaria me relaciona aos drinks, né? E drinks tem esses nomes todos, né? Estrangeiros. Então, você criou drinks, que você tem nomes, batizou. Me fale dos seus Eu acho grandes. que eu fui procurar antes eram técnicas de se fazer coquetéis brasileiros. E a primeira delas que eu encontrei, para além das fermentações, que acho que são super importantes, né? Então, o cauim, todas as técnicas de se usar, então, enfim, tarubá, chibé, que são bebidas muito ancestrais brasileiras, né? Mandioca, indígenas, com mandioca. Falando sobre da mandioca, exato. Também tem isso, a mandioca também faz bebida. Também Tiquira, faz bebida. que aliás a gente não conhece, que é o Tiquira, que é um aguardente destilado de mandioca. O cauim, o caxiri, que são fermentados, né, cervejas. Exatamente. Mandioca serve para tudo. E olhei para as técnicas de garrafada. Então, se olhar para os vermutes, os amaros, eles são o quê? Uma base alcoólica com uma maceração de ervas, cascas e raízes. Garrafada. Desculpa, é só outro nome. Que eram medicinais, mais do que, né, em todas essas culturas, não só indígenas, mas também afro-brasileiras e no candomblé, a gente usa para curar tosse, curar bronquite, curar, enfim, tudo. E aí o que eu fiz foi garrafadas para fazer drinks. Então, usando catuaba, andiroba, cumaru, fava de aridã, vários ingredientes brasileiros,
plantas brasileiras, muitas, que eram usadas só medicinalmente, e comecei a usar para fazer coquetéis. Então eu faço amaros, faço vermute, faço gin, faço um monte de bebida base e depois faço as misturas. Então dá para fazer um Negroni? Dá. No lugar do vermute, uso um vermute de catuaba. Dá para fazer martini? Dá. Pega esse gin que você está usando e coloca um cipó alho. Vai ficar um martini mais salgadinho, com gosto de alho, com um ingrediente que é usado no tacacá, por exemplo. Então, acho que são essas as brincadeiras que eu faço. Ainda que eu use algumas estruturas de fora, claro, estrutura de coquetel, eu sempre falo, né? O cozido, o assado e o frito, mexido, batido e montado. Mas eu tento trazer sempre elementos brasileiros. Mesmo para que você, por exemplo, que talvez nunca tenha experimentado um coquetel com um ingrediente brasileiro diferente, você chega no meu bar e você nunca tenha tomado carqueja. Mas eu vou fazer um drink que vai ser um desses spritz que estão super conhecidos com carqueja. Você vai sentir um gostinho mais amargo, mais azedinho, adstringente, você vai ser, essa é a carqueja. Nem que seja para te mostrar o que é esse ingrediente com alguma coisa que já seja familiar a você. Acho que essa é a ideia. A gente fez um negócio juntas, tinha um delivery no meio da pandemia e tinha um drink com cogumelo, Yanomami. Não, era uma coisa, assim, que a gente finalizava em casa. Eu fiz a comida e ela fez os drinks. Eu recebi os drinks, não sei se você recebeu a comida, mas enfim. Hã? Você não recebeu os drinks? Eu recebi os drinks. E eu fico com aquele umami do drink de cogumelo, que é inacreditável. E muito... Drink não é uma coisa fácil também de harmonizar com comida, mas essa mulher faz ela é uma maga, é uma bruxa. Agora, uma questão para o Nando. A coquetelaria moderna é uma coisa de origem norte-americana, principalmente, e você está... a gente falou da antropofagia, semana 22, você está antropofagicamente transformando isso numa arte brasileira, né? E eu queria saber o que o Nando pensa nisso em relação à arte, à música mesmo. Sim. Porque o Nando ele nasceu, assim, como artista, num grupo de rock brasileiro, né? Os Titãs, e o rock era americano. Vocês abrasileiraram o rock? Então, não, pois é. Eu acho que você já brasileira qualquer coisa, você falando português, né? Sendo aqui, a nossa relação com o mundo. Então, assim, é uma ideia um pouco distante, né? De que o rock, como um gênero, ele se mantém, ele não pode ser profanado. Enfim, eu sempre falo, o que você faz? Rock brasileiro? Eu acho que a gente faz música brasileira, certo? Não tem como... Deglutir o rock americano para fazer uma música brasileira. O que eu ouvi, eu fiz música a partir das coisas que eu ouvi, certo? Sim. Então eu ouvi muito rock quando fiquei no lugar. Assim como eu ouvi estruturas, e elas se fundem de alguma maneira inconscientemente. Não foi uma alquimia pensada, vamos juntar uma coisa com a outra. Sim. É um pouco natural daquilo que é as fontes que eu bebi. Sim. Até porque a tua música é meio caipira também, né, Nando? Sim. Tem uma coisa meio, não só por causa do violão e do jeito que você compõe, mas tem uma coisa que eu acho que me lembra uma coisa meio folk caipira, assim. Eu acho que tem, essencialmente a questão melódica, assim, que é independente da... Na verdade, quando se fala um pouco dessa coisa do rock, é pelo fato de ter usando guitarra elétrica, né? Assim, que é um negócio já... Vamos combinar. Ultrapassado. Ultrapassado não, e superado. Superado, incorporado, né, como tudo. Né? Mas assim, nos anos 80, os Titãs foram fundamentais para... Era reflexo do que a gente estava vivendo também, né? Politicamente, socialmente, né? Nos centros urbanos, assim, né? Não, eu sinto assim. E incorporar as influências do mundo faziam parte de uma eu acho que assim, uma postura cultural dos brasileiros, também naquela época, ainda mais nos anos 60, 70, você tinha um ultranacionalismo da ditadura militar e não sei o quê, Sim. E a gente conseguia incorporar elementos culturais de fora, era uma forma de rebeldia. Quase resistência, né? E de se comunicar, e assimilar isso para o que a gente fazia, né? E de se comunicar melhor com o momento também, né? Que vocês abriram ali na década de 80 também espaços para vir depois, quem misturou mesmo o rock com a música brasileira, que foi, enfim, Chico Sá, Encenação Zumbi, todo mundo que acabou
misturando a guitarra elétrica, o mangue. E Eu acho que maracatu. abre-se espaço. Talvez a minha pesquisa não tivesse sido possível na década de 80, com todo mundo da gastronomia que veio antes. Acho que tem um pouco isso. claro. Né? A gente é tudo mais atrasado, né? Até por causa da importação, a gente foi primeiro importar coisas de lá, foie gras, vinho, né? Anos 90 foi o auge disso, e depois que a gente começou a ter um processo de pesquisa, né?